corrente elétrica e terminamos ele também. E começamos aqui, ó, os resistores elétricos, só em uma turma. Agora, nós está faltando fazer os exercícios de corrente elétrica, tá? É esses aqui, tá? Que nós vamos responder agora alguns exercícios para depois eu trabalhar essa aula aqui, ó. O primeiro exercício resolvido é esse aqui, eu vou ler com vocês, ó. Um fio condutor é percorrido por uma corrente de intensidade 200 miliamperes durante 1 hora. Qual foi a quantidade de carga elétrica que passou por uma seção reta do condutor? Então, diante de um problema desse, vocês têm que analisar quais são os dados que a questão oferece e colher esses dados do seguinte jeito. Então, o exercício, ele está na página 103, ele é o primeiro exercício da sequência dos exercícios resolvidos. Quais são os dados que a questão apresentou? Ele deu a intensidade da corrente, tá? E a intensidade da corrente, ele disse que é de 200, tá? Ó, 200, aí tem um Mzinho maiúsculo, aí tem o A maiúsculo. Esse dado aqui, o que é que esse dado significa? 200, esse M aqui é de mili, esse M, ele tem esse valor aqui, ó, 10 elevado a menos 3, certo? Ele deu também o tempo. Que tempo foi? De 1 hora. Ele quer saber... Ó, um fio condutor é percorrido por uma corrente de intensidade 200 amperes durante 1 hora. Qual foi a quantidade de carga? Então, ele quer o quê? Tá? Ele quer a carga. Então, a questão quer que você calcule matematicamente a quantidade, ou seja, qual foi o total da carga, tá? Com esta corrente aqui, ó, qual foi a carga que passou nesse condutor no tempo de 1 hora. De acordo com o SI, o tempo tem que ser em segundo. Então, 1 hora dá um total de 3.600 segundos. E nós temos o cálculo de carga é igual a N vezes E. Aí vocês dizem assim, mas o que significa esse N? O que significa esse E? Isso aqui é a carga, né? O valor da carga. Esse N é a quantidade de elétrons, tá? Que vai passar aqui. Esse E é a carga elementar, ou seja, a quantidade mínima de energia que um elétron pode guardar ou transportar. E, por convicção, é bom que você já guarde isso na memória de vocês, que a carga elementar de um elétron é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá? Esse valor aqui, ele não muda. Vocês vão precisar, sempre quando falar de carga elementar, lembre-se que se trata desse valor aqui. Se esse valor for negativo, está tratando de um elétron. Se for positivo, trata-se de um próton. Então, esse aqui é o cálculo da carga, não é? E vocês já sabem também, vamos lá, que a intensidade da corrente é calculado quando eu pego a carga e divido pelo tempo. A carga tem que ser dada em coulomb e o tempo tem que ser dado em segundo. Então, pessoal, essa fórmula aqui, eu vou usar ela quando eu precisar descobrir a carga, e me deu a quantidade de elétron, e aqui a carga elementar de cada um. Eu posso, olha aqui, com a fórmula sobre intensidade, eu sei que intensidade de corrente, eu adquiro ela, dividindo a carga pelo tempo, então se por aqui eu posso encontrar, ele quer esse Q aqui, ó, ele deu T e ele deu a intensidade, então vamos só dar uma organizadinha nessa fórmula, multiplicando cruzado, esse por esse e este por este. Eu sei que uma vez esse Q vai dar esse Qzinho, que vai dar igual ao tempo multiplicado pela intensidade. O tempo vezes a intensidade da corrente. Pronto, agora eu dei uma organizadinha. Ele quer esse Q, observaram aqui, ó? Quer esse Q. Como que vai ficar isso aqui? Ora, quanto que é o tempo?
de 1 hora, mas tem que ser transformada em segundo, 3.600 segundos. Então, essa carga vai ser igual ao tempo de 1 hora, transformada em segundo, que é 3.600 segundos, multiplicado pela intensidade. De qual é a intensidade? 200 mili, esse M é 10 elevado a menos 3 ampere. Vai ficar 200, que multiplica 10 elevado a menos 3, que é o valor do mili, certo? Agora, eu vou fazer essa multiplicação aqui. Eu posso fazer por etapa. Quando é negativo, quando eu estou multiplicando por um número negativo, eu só volto a vírgula para trás, tá? Para a esquerda. 1, 2, 3. Então, quando eu multiplicar 10 a menos 3 por 200, como é negativo, eu volto. 1, 2, 3. Aqui vai ficar 0,2, que multiplica 3.600. Agora, eu vou multiplicar. 0,2 vezes 3.600. Dá quanto? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 6 é 12. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Como que foi? 7. Eu tenho uma casinha após a vírgula, eu neutralizo um aqui também. Então, observe que eu descobri que essa carga, ela vale quanto? 720. Carga, lembra que eu falei? É Coulomb, tá? Coulomb. Bom, dando continuidade aqui no exercício resolvido número 3, né? Tá aqui uma falhazinha aqui na folha. Não dá pra gente ver. Diz assim, ó. No vidro de uma lâmpada está gravado 60 watts, 120 volts. Estando a lâmpada conectada a uma corrente elétrica compatível com ela, determine a intensidade de corrente que percorre no filamento da lâmpada. B. O consumo desta lâmpada em 20 horas, medido em kWh. Bom, aqui na resolução nós vemos dois dados, né, bastante importantes. O de tensão elétrica, que foi dado 120 volts, e da potência 60 watts. Vamos resolver isso aqui, tá? Então, essa fórmulazinha aqui, tá? Ela indica, não é, de onde vem o cálculo da potência. Eu posso encontrar a potência pegando a intensidade da corrente, que é dada em ampere, e multiplicando pela tensão elétrica, que é dada em volts, né, a famosa DDP. Então, aqui eu tenho o cálculo do π, tá? Então, para mim encontrar a potência, basta eu olhar aqui, a potência deu que é 60, então eu substituo bem aqui, ó. 60 é igual, ele não deu o I, né? Então, a gente tem que encontrar o I, mas ele deu a tensão, diz que é 120. Então, eu coloco bem aqui, ó, 120 vezes o I. É, ó. Por aqui eu posso simplificar, cortando um zerinho daqui e outro zerinho daqui. Como é que ficou aqui? 12I igual a 6. Eu posso jogar isso aqui, a parte da equação que tem a incógnita aí. Posso isolar lá no primeiro membro, né? Posso dizer que I vezes 12 é igual a 6. Isolei. Deixo o I sozinho. É igual a 6, que divide por 12. Oi. Então, 6 dividido por 12. Se eu simplificar esse por 6, aqui vai dar 1 sobre 2, né? Também eu posso ainda simplificar dizendo que a intensidade é 0,5 ampere. Então, tá aí a resposta. A letra B, ele quer o consumo dessa lâmpada em 20 horas. E tem que estar em kWh, tá? Então, vamos ver aqui o cálculo de consumo. Não sei se vocês lembram, mas em sala a gente chegou a comentar que o consumo, ele é igual a quem? A potência
vezes o tempo, ok? Só que eu não comentei com vocês uma coisa, que esse consumo, tá? Eu posso dizer também que ele é referente ao trabalho realizado, porque qualquer equipamento elétrico só realiza trabalho se tiver consumo de energia, ok? Então, eu posso chamar esse consumo também de trabalho, tá? Ó, trabalho vai ser igual a potência. A potência eu já olhei lá, né? Lembra que a potência na lâmpada tá 60 watts. 60. Agora o T é o tempo. Ele quer em quilowatt-hora e o tempo deu em hora. Ele deu quantas horas? 20 horas, não foi? 20 horas. Agora eu vou multiplicar, ok? 60 por 20. Dá um total de 1.200 watts, né? 2 vezes 12, leva o 2 zero. Então, o trabalho ou o consumo vai ser um total de 1.200 watts. Para transformar isso aqui em quilowatt-hora, basta eu dividir tudo isso por 1.000. Dividir por 1.000 é o mesmo que deslocar a vírgula, tá? Ó, para a esquerda, ok? 3 zeros, desloca 3 casas. Dá 1, 2, 3. Então, o trabalho vai ser igual a 1,2 kWh. Pronto, já está transformadinho. Vamos resolver o exercício de número 3, a página 103. Quem não tem o livro, por favor, preste atenção, dê uma pausada no vídeo e anote a atividade. Diz assim, ó, um condutor, ele é percorrido por uma corrente de intensidade 480 microampere, tá? Só lembrando, esse prefixo aqui, ele tem um valor, ele vale 10 elevado a menos 6. Você deve determinar o número de elétrons que passam por uma seção transversal de um condutor no intervalo de tempo de 2 minutos, sabendo que a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Nós temos aqui, olha, um condutor elétrico, um pedaço de fio elétrico, tá ilustrado. Por aqui vai passar uma corrente e a intensidade dessa corrente já foi dada aqui, olha, dizendo que é 480 microampere. Então, nós temos que ver o que o problema está pedindo para você, não é? Olha, ele quer que você determine a quantidade de elétrons, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é colher os dados dessa questão. Então, os dados, quais são os dados dessa questão que você vai ter que tirar da leitura? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que lembrar, tá, ó, que a intensidade é igual a carga dividido pelo tempo. E a carga, eu encontro ela quando eu multiplico N vezes E. Quem é N? O número de elétrons. A carga elementar de cada um. Desses problemas, dessas letras aqui, tá? Quais são os valores que a questão forneceu, que é os dados? O I, ele deu o I, ele disse que a intensidade é 480 microampere, tal. Esse M, eu já falei que ele representa o 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 6. O que? A carga. O outro dado que a gente tem que encontrar na leitura é o N. Né? O que mais? Ele deu o E também. Ele deu o E como sendo 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E ele quer a quantidade de... Ele quer a quantidade de quê? De elétrons, ok? Então, olhando para a fórmula original, que é essa daqui, olha, eu posso cruzar, fazer uma multiplicação cruzada. Só que ao invés de trabalhar com o Q, eu vou trabalhar com N vezes E, que é representado pela carga, tá? Então, eu vou dizer que 1 vezes Q, como se eu tivesse aqui, ó,
o I sobre 1 é igual a Q, que eu não vou chamar mais de Q, vou chamar N vezes E, tá? Ó. N vezes E sobre o tempo. Aí eu multiplico cruzado, ó. O que é que eu vou pegar? 1 vezes N, N vezes o E. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui, ficar mais perto. N vezes o E. Então, 1 vezes N, N, 1 vezes E, né? Eu multipliquei 1 vezes tudo isso. Isso aqui vai ser igual a T vezes o I vezes o T. O T vezes I. Agora, quais são os dados que eu tenho ali? Eu tenho o dado do N. Tenho. O que ele quer do N é o que eu vou ter que descobrir, né? Vai ser N, que multiplica o valor do E. Quanto é que vale o E? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aqui, ó. É isso aqui. Isso aqui vai ser igual a o T. A leitura deu tempo, ele diz que o tempo é de 2 minutos, tá? Só que de acordo com o SI, o tempo tem que ter transformado em segundo. 2 minutos é igual a quê? T. Então, esse tempo transformado em segundo vai dar 120 segundos. Já que está transformado, eu venho para cá, dando continuidade, não é? O T eu já sei que é 120 segundos. E a intensidade, ele diz que é de 480 vezes 10 a menos 6. Tá aqui, ó. Substituo aqui. Vezes 480 vezes 10 elevado a menos 6. De posse, não é? Disso aqui já, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma organização, tá? Essa minha organização, eu começo aqui. Eu repito isso aqui, N vai ser igual. Aí, vamos simplificar isso aqui, ó. Posso transformar isso aqui em 2 potências de base 10. Não posso? Posso. Ó, eu faço a vírgula caminhar uma vez. 1, 2. Aliás, 2 vezes. 1, 2. Vai ficar 1,2. Aí, ela caminhou 2 vezes, então, ela posso multiplicar por 10 ao quadrado. Vezes 480 também, ó. A vírgula, 480, a vírgula tá aqui. Eu faço 1, 2. Fica 4,8 vezes 10. Andou quantas casas? 1, 2 ao quadrado. Vezes 10 elevado a menos 6. Esse número aqui, ó, que estava multiplicando N e tal, agora vai dividir esse número aqui. Jogo ele aqui embaixo. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Agora, o que que eu tenho que fazer? Mais uma organizadinha, tá? Eu posso pegar os números decimais do lado de número decimais. Base 10 do lado de base 10, para facilitar. Ou então eu já posso ir direto, né? Multiplicar esse número vezes esse aqui, para o vídeo ficar mais curto. Quanto é que tá? 1,2 multiplicado por 4,8. Bom, para ficar mais curto o vídeo, eu vou dizer que... Vou logo direto ao que me interessa. Dá 5,76, tá? Este aqui vezes este. 5,76 vezes, aí agora vamos conservar as bases aqui, ó, essa conserva, base 10, aí aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, 2 mais 2, 4, porque eu tenho produto, tá? Então, eu conservo a base, 10, 10, 10, e somos expoente. 2 mais 2 eu sei que é 4, 4 menos 6 eu sei que é menos 2, tá? Menos 2. Então, tudo isso aqui eu já trabalhei. Agora, repito isso aqui. Dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer essa divisão, ó, este por este. Eu vou dizer que o meu N, tá? Vai ser igual 5,76 dividido por 1,6. Para esse vídeo ficar curto, já vou logo direto, tá? O resultado, você pode fazer esse cálculo, conferir ele aí no celular de vocês. Dá 3,6 vezes. Agora, é a vez da gente dividir isso aqui, ó. Este por este. Há uma regra que diz que eu conservo a base,
a base é 10, eu subtraio os expoentes. Eu tenho aqui menos 2, menos da regra, menos 19, tá? Então, o meu N vai ser igual a 3,6 vezes 10. Aqui, vamos ver qual é o sinal que vem pra cá, ó. Menos com menos vai ser mais, vai ficar 2 mais 19. Como se eu tenho 19, tiro 2. Não, sinalzinho negativo tem que vir pra cá. E menos com menos, mais. Observe que eu vou ter aqui, não é, uma soma algébrica. No 19 tirando 2, que vai ficar 17, né? Positivo, sinal do maior. Então, o meu N vai ser igual a 3,6 vezes 10 elevado a 17 elétrons. Elétrons. Espero que vocês tenham entendido, tá? Vocês podem aí estar repetindo, revendo o vídeo, ok? Então, veja só, o exercício ER4. 4 exercícios resolvidos. Vamos ler aqui, diz assim: o diagrama abaixo representa a intensidade de corrente que atravessa um fio condutor em função do tempo, sendo o valor da carga do elétron igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Determine, letra A quantidade de carga elétrica que passa por uma seção reta do condutor nos primeiros 2 minutos. Letra B, o número de elétrons que cruza a mesma seção no referido intervalo de tempo. Então, nós temos aqui um gráfico. Vamos analisar o que se diz esse gráfico. Olha. Nesta coluna vertical, nós temos os valores da intensidade, tá? Ó, e é miliampere. Essa intensidade está sendo dada em miliampere. Observe, aqui tem 0 ampere, aí 20 ampere. Nesse eixo horizontal, nós temos o tempo. E o tempo está sendo dado em minuto. Nós temos 1, 2, 3 minutos. Então, aqui nós temos os dados, né, da questão. Lembrando, tá, que esse M de mili, ele é um prefixo e ele significa 10, tem esse valor, 10 ao cubo negativo, tá? Que é o valor desse Mzinho aqui. O tempo, ele está sendo dado, ó, 2 minutos, tá? Tá aqui. Só que esse minuto, ele tem que ser transformado para segundo. Vai ser 2 vezes 60, que é um total de 120 segundos. Vamos ver quais são os dados que essa questão está dando. E vamos colher esses dados. Olha aqui, nós temos aqui um gráfico de resolução. Vamos dar uma olhada nesse gráfico. O gráfico diz assim, ó. Sabemos que a quantidade de carga Q corresponde à área. Ou seja, sempre que vocês tiverem, que for apresentado para vocês, o cálculo é apresentar um gráfico, tá? Se vocês observarem esse gráfico, se em um eixo eu tenho o tempo e no outro eu tenho a intensidade, quando eu multiplico a intensidade, tá, pelo tempo, eu vou ter aí a carga, tá? Eu vou ter também uma área determinada nesse gráfico, tá? Olha, tempo vezes a intensidade, ó. Eu tenho essa areazinha aqui. Essa área, eu posso encontrar a carga apenas tendo essa área, não é? A carga vai ser a base vezes a altura do gráfico. Base vezes a altura. Ok? Então, eu vou fazer um gráficozinho parecido com esse, rabiscado, para vocês observarem. Então, a carga, quando dá um gráfico desse, a carga eu multiplico a base vezes a altura, né? Então, quem é a base aqui? A base foi dada há pouco, né? Aqui embaixo do gráfico, que foi um total de 2 minutos, que dá um total de 120 segundos.
E a intensidade em ampere foi dado aqui nesse eixo vertical, que vale 20 vezes 10 a menos 3, tá? Então, vamos pegar esse valor, multiplicar por este, a gente vai encontrar essa áreazinha aqui, ó. Esta área aqui corresponde à carga, tá? Porque eu vou ter aqui a intensidade multiplicada pelo tempo. Então, a base vai ser 120, tá? Vamos lá, a carga vai ser 120 vezes a altura. Vou colocar o que aqui, tá? O que de carga vai ser igual a 120, que corresponde à base, que no gráfico está representando o tempo, vezes a altura, tá? Tá aqui. O tempo, tá? 2 minutos ou 120 segundos. A altura, que está representando a intensidade, que é 20 vezes 10 a menos 3. Vamos multiplicar esse vezes esse, vamos encontrar essa área aqui. Então, a altura, que nós acabamos de ver lá no gráfico, é 20 vezes 10 elevado a menos 3. Então, vamos multiplicar isso aqui, tá? Tem uma maneira bem simples da gente fazer, que envolve pouco cálculo. Basta a gente transformar tudo isso aqui em potência, ou então multiplica 20 vezes 120, tá? E só volta a vírgula para a esquerda. 3 casas. Vamos ver aqui quanto é que dá 20 vezes 120. É um cálculo também simples, né? Ó. 20 vezes 120. Só joga esses dois zerinhos aqui. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 1 é 2. Então, 2.400, né? Então, a carga vai ser 2.400 vezes 10 ao cubo. Bom, isso aqui representa, nada mais, nada menos, o retorno da vírgula 3 casas, tá? Para a esquerda. 1, 2, 3. Então, a carga vai ser 2,4 coulomb. Isso aqui é o que a letra A da questão quer saber. A letra B, ela quer o número de elétrons que cruza a seção nesse referido intervalo de tempo. Eu sei, tá? Que a carga eu encontro quando eu multiplico o número de elétrons vezes o E. Não é isso? Eu já encontrei essa carga. Há pouco eu encontrei essa carga aqui, tá? E há pouco eu encontrei esse E. Como que eu encontrei esse E? Porque esse E, basta lembrar que ele vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá? E esse N, nesse momento eu acabei de fazer ele. Ele vale quanto? 2,4 coulomb. Então, vamos lá. Esse aqui, aliás, acabei de encontrar. Ele é 2,4 coulomb, que é igual a N, que é quantos elétrons, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ok? Então, vamos jogar isso aqui para o primeiro membro? Vai ficar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 de N. Isso aqui é igual a 2,4. Tá? Aí eu digo que o meu N vai ser igual a 2,4, que divide por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse N, eu isolei ele e joguei esse aqui para dividir aqui, ó. Ok? Observe aqui que foi exatamente isso que eu fiz. Agora, vamos fazer essa divisão aqui, ó. Ou seja, esse meu N, que é o número de elétron, quando eu dividir 2,4 por 1,6, eu vou obter esse número aqui, ó, 1,5. Esse bichinho aqui tá negativo porque ele tá no denominador, agora ele só sobe positivo. Vezes 10 elevado a menos 19 elétrons. Então, esse é o total. Aliás, ele vai subir positivo. Por que que tá aqui? Esse é o total de elétrons, tá? Então, só para dar uma recapitulada aqui no cálculo que nós acabamos de fazer. Olha aqui. Nós temos aqui o gráfico, tá? A carga, eu obtenho a carga quando eu multiplico a base vezes a altura. O tempo foi dado em minuto, mas eu transformei em segundo, tá? Foi 2 minutos transformado em segundo, que deu um total de 120.
A intensidade é o miliampere. O milho, já falei que vale, esse M é 10 elevado a menos 3. Aí aqui, para mim encontrar a letra A, tá? Que é a carga. Basta encontrar essa área, multiplicando essa base vezes essa altura. Quando eu fiz 2,60 vezes essa altura, que é 20 vezes 10 a menos 3, tá? 20 vezes 10 a menos 3, eu encontrei 2.400 vezes 10 a menos 3. Voltei 3 casas para cá, deu um total de 2,4 coulomb. Então, ele quer saber o número de elétron lá na letra B. O número de elétron é a carguinha, vai ser igual a N vezes E, tá? O Q, eu já sei que é 2,4. Aí o N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que isso aqui é esse valor aqui é a carga elementar, como eu falo muito, sempre estou falando para vocês. Jogo isso aqui para o primeiro membro, tá? Aqui, ó. Pego isso, trago para o segundo membro. Isolo o N no primeiro membro, tá? Pego o 1,6, tá aqui ele, ó. Vem para dividir o 2,4 aqui. Quando eu divido ele por ele, eu encontro 1,5 vezes 10. Aí, esse menos 19 está no denominador, sobe para o numerador positivo, que é o total de elétrons. Por enquanto é só, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Leia e releia esse vídeo. Bom, aqui, por fim, o nosso último exercício, né? Dessa sériezinha de resolvidas. Vamos entender o que essa questão está pedindo. Exercício resolvido de número 7. Vou só aumentar um pouquinho essa letra. Localizar mais um pouquinho aqui, pra gente ler junto. Diz assim: uma dona de casa, ela passa roupa durante meia hora, todos os dias, usando um ferro elétrico que funciona em uma DDP de 110 volts e dissipa uma potência de 660 watts. Sendo assim, determine duas coisas. Primeiro, a intensidade desta corrente que atravessa esse aparelho. Depois, letra B, o custo mensal por 30 dias de energia elétrica consumida por esse aparelho, que o quilowatt vai custar 40 centavos. Então, vamos fazer um rascunhozinho? Aprontei aqui um rascunhozinho, aqui um ferro de passar, não sou muito boa, não é de desenho, mas vamos aproveitar aqui o que deu para fazer. Os dados da questão disse que o ferro passa meia hora por dia, tá? Durante 30 dias ligado. Deu a DDP, como sendo 110 volts, e deu a potência. Então, para você descobrir a intensidade desta corrente, um modo de a gente descobrir a intensidade é usando o cálculo do pio, tá? Então, a potência, ela é igual à intensidade vezes a DDP, que é o U, tá? DDP é a mesma tensão elétrica. Ele deu aqui a tensão como sendo 110. Então, eu vou colocar aqui, a potência também ele deu como sendo 660 watts. Vamos substituir bem aqui no P, ó. Vai ficar, ó, 660 vai ser igual ao I, que ele quer descobrir, que eu não sei quem é, mas ele deu a tensão, que é 110 volts. 110 volts. Já posso simplificar muito, tá? Ó, corta isso aqui por isto aqui. E aí eu já posso dizer que eu tenho 11i e jogar para o primeiro lado lá, né? 11i. E já posso isolar 11i lá e trazer 66 para cá. E eu posso dizer que esse i vai ser igual, ó, baixa esse 66 e esse 11 eu trago para cá para dividir. Tá? Ó. A intensidade vai ser 66 dividido para 11, e esse cálculo vai ser um total de 6A. Ou 6 amperes. Vamos continuar aqui para descobrir o que a letra B está pedindo. Ela quer o custo, tá, do consumo de energia desse ferro elétrico que esteve ligado aí durante 30 dias. Mas interessante é que esses 30 dias não foi o dia todo, tá? E nem 1 hora por dia, foi meia hora por dia. Então, gente, vamos ter que colocar esses dados aqui, tá? O consumo é a potência vezes o tempo. Então, o consumo vai ser igual à potência desse ferro, que é de 660, vezes o tempo. Foi 30 dias, vezes 1/2, não é? Porque foi meia hora por dia. Então, este consumo vai ser igual a 660 vezes 30. 660
vezes 30 vai dar 660 vezes 30. Então, vamos ver, 660 vezes 30 vai dar um total de 19.800, tá? 19.800 dividido para 2. Então, 19.800 dividido para 2. 19 para 2 vai dar 9. 2 vezes 9, 18, para 19, 1. Baixa-se este 8 aqui. 18 para 2 vai dar 9 de novo. 2 vezes 9, 18, para 18, nada. Pega esses dois zeros aqui. Ai, meu Deus. Não estava mostrando, não. Pega esses dois zeros e joga aqui. Tá? Então, o consumo dá 9.900. O consumo vai ser igual 9.900, tá? Agora, é um total de watts, né? Para transformar para quilowatt, eu divido para 1.000, tá? Como eu já falei anteriormente, basta eu deslocar a vírgula 3 casas. 1, 2, 3, vem para cá, ó. Dá 9,9 kW, né? 9,9 kWh. Agora eu multiplico pelo valor de 1 kWh, que é 40 centavos, né? Então vamos pegar aqui e multiplicar isso aqui por 40 centavos, 0,4. Ó, 4 vezes 9 eu sei que é 36, vai 3. 4 vezes 9 é 36, com 3 que foi 39. Eu tenho aqui uma casinha após a vírgula, tem outra casinha após a vírgula, né? Aqui, desloco 1, 2 casas. Então, esse aqui é o valor de energia a pagar por essa energia consumida por esse ferro. 3,96, R$3,96. Ok? Isso aqui seria o preço da energia consumida por esse ferro elétrico durante um mês inteiro. Então, vamos lá fazer a leitura dessa questão aqui. O que ela está dizendo? Está dizendo assim, ó, pedindo. Qual dos dois dispositivos consome mais energia elétrica? Uma lâmpada de 100 watts, acesa durante 10 horas, ou um chuveiro elétrico de 3 horas, ou de 3.000 watts, ligado durante 10 minutos. Então, vamos pegar esses dados, vamos colocar em um rascunhozinho para a gente entender. Bom, o problema nos deu uma inconveniência. Qual é a inconveniência? Olha, deu tempo em minuto, tá? E o tempo, ele tem que ser calculado, transformado para hora. Então, tem que fazer a seguinte analogia aqui. Deixa eu aumentar aqui essa imagem aqui. Observe, eu sei que 1 hora equivale a 3.600 segundos, tá? Eu sei que dentro de 1 hora, aliás, X hora vai equivaler ao tempo que ele me deu lá no problema. O problema deu 10 minutos, né? Olha aqui, 10 vezes 60, porque eu sei que dentro de 1 minuto tem 60 segundos. Então, eu coloco aqui, ó, 10 vezes 60. Então, minuto foi transformado em segundo aqui. Agora, nós vamos transformar esses 10 minutos para hora. Então, eu posso pegar as unidades que são iguais e cortar. Eu corto o segundo com o segundo, a hora eu corto com a hora. Sobrou quem? 1 sobre x igual a quem? A 3.600 sobre 10 vezes 60, que dá 600. Eu posso também cortar aqui, ó. Se eu cortar, vai ficar... Eu posso multiplicar cruzada, tranquilo agora, ó. X vezes 36, que vai ser igual a 1 vezes 6. Então, x que multiplica 36 dá 36x, tá? E que vai ser igual a quem? A 1 vezes 6, que dá igual a 6. O x vai ser igual a 6 dividido por 36. Então, eu posso simplificar isso aqui, tá? Para ficar mais fácil, dividindo tudo por 6. 36 por 6, eu sei que dá 1. Ou 6 por 6 dá 1. 36 por 6 dá 6. Então, o x equivale a 1/6 de hora. 1/6 de hora. Pronto. Agora aqui eu já tenho visto que eu já sei que o tempo que esse chuveiro vai ficar ligado equivale a 1/6 de hora. Agora eu vou fazer o cálculo, né, de consumo, sabendo a hora.
Então, vamos ver como é que fica esse cálculo. Eu sei que o consumo eu encontro quando eu faço o que mesmo? Quando eu multiplico potência vezes o tempo, não é? Ó, potência vezes o tempo. A potência eu sei que é 3.000 watts, né? Ó, então, consumo vai ser igual. Aí eu venho aqui de novo. 3.000 vezes o tempo de 1/6. Agora que eu multiplico 3.000 vezes 1, que dá 3.000, não é? Ó, 3.000 dividido para 6. Consumo vai ser o resultado dessa divisão aqui. Então, quanto é que dá 3.000 dividido para 6? Vai dar 500, né? Já fiz esse cálculo antes, sem menor sombra de dúvida. Eu sei que esse consumo vai ser igual a 500 watts, tá? Agora, para me transformar em quilowatt-hora, basta eu dividir por 1.000, tá? Como eu já falei, basta você voltar a vírgula, né? Para dividir por 1.000, volta a vírgula 3 casas. Vai ficar aqui, ó, 1, 2, 3. Então, o consumo vai ser igual a 5. Ou 0,5. Ó, 1, 2, 3. Fica bem aqui, 0,5 quilowatt-hora. Certo? Ou seja, menos de 1, meio quilowatt vai ser o consumo desse chuveiro, tá? Ó, esse chuveiro que tem, com essa potência aqui, de 3.000 watts, ligado durante 10 minutos. Vamos fazer o cálculo do consumo agora dessa lâmpada? Que vai ser bem mais simples, posso garantir, porque eu não tenho que transformar o tempo aqui, não, tá dado em hora já. Como é que vai ficar esse consumo? Esse consumo vai ser igual a potência vezes o tempo de funcionamento do equipamento. Qual é o tempo de funcionamento do equipamento? Ora, 10. E a potência? 100. Né? Então, o consumo, ou o trabalho realizado por esta lâmpada de iluminar, vai ser 100 vezes 10, que vai dar um total de 1.000, não é? Ó, o consumo vai ser 1.000 watts. Para transformar para quilowatts, divido por 1.000, tá? Então, o consumo vai ser igual, dividindo para 1.000, ó, 1, 2, 3. 1 quilowatt-hora. Que a gente pode observar claramente aqui, tá? Que eu tenho dois equipamentos. Esses dois equipamentos, eles estão ligados, eles possuem potência diferente. Essa lâmpada 100 watts, esse chuveiro 3.000 watts, tá? Essa lâmpada vai ficar ligada durante 10 horas, o chuveiro 1/6 de hora. O que a gente pode observar nesse consumo deles, né? Que ela teve um consumo muito grande em relação ao chuveiro, mas isso se deve à questão tempo, né, de consumo. O chuveiro ficou com meio quilowatt e a lâmpada com 1 quilowatt. Dando continuidade aqui ao exercício de número 2, da página 103, eu vou só fazer a leitura para vocês, para a gente poder fazer a resolução. Diz o seguinte aqui o problema, olha só. Quais são a intensidade e o sentido da corrente elétrica que percorre a seção reta de um condutor, sabendo-se que em 10 segundos passa por ela da esquerda para a direita 5 vezes 10 elevado a 20 elétrons livres, dado o E igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Não sei se essa imagem está boa. Vamos embora lá. Acho que estava muito focado, né? Mas vocês podem pegar o livro de vocês e acompanhar a leitura. Veja só. Primeira coisa que a gente tem que fazer é colher esses dados aqui, tá? Quais são os dados dessa questão? Bora lá. Os dados são o seguinte. Ele quer saber a intensidade de uma corrente, tá? Ó, nós temos aqui um cabo de energia. Nesse cabo tá correndo, tá tendo um rio de elétron, né? Percorrendo esse condutor. E ele disse até a quantidade de elétron, que eu vou chamar de N, diz que é 5 vezes 10 elevado a 20, tá? A quantidade de elétron. Ele disse também que a carga elementar, o número, que é esse Ezinho aqui, é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Vocês podem estar se perguntando, o que é que significa esse número estranho, esquisito? Olha aí, grave o que eu vou lhe falar. Esse Ezinho significa o quê? A carga elementar. E o que é a carga elementar? É a menor carga elétrica que um elétron pode portar, ok? Ou um próton pode portar.
No caso, se for um próton, a gente vai dizer que é positivo esse número aqui. Mas se for um elétron, eu vou dizer que ele é negativo. No caso, aqui está tratando de elétron. Então, tem esse rio de elétron percorrendo esse condutor aqui. Ele quer saber qual é a intensidade. A intensidade, basta saber qual é a carga e saber qual é o tempo e dividir. Como ele deu o número de elétron e deu o valor de cada um, que esse número aqui é invariável, ele não muda, basta eu multiplicar, não é? O N pela carga elementar, que eu vou ter esse Q aqui, ó. E o tempo vai ficar fácil, porque ele já disse que o tempo, se você leu a questão, é de 10 segundos. Então, resta fazer esse produto aqui, ó. Q é igual a quem é N multiplicado pelo E. Quem é o N? 5 vezes 10 elevado a 20ª vezes o E. Quem é o E? É 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vamos colocar quem não é potência com quem não é potência e a potência do lado de uma outra potência. Por exemplo, eu tenho aqui uma potência e tenho aqui uma outra potência. A gente organiza elas, tá? Então, essa carga vai ser igual este vezes este. 5 vezes 1,6 vezes as potências. 10 a 20. Tem uma regra que diz que potências de bases iguais, que é o nosso caso aqui, a gente conserva a base e só soma os expoentes. Então, eu tenho 20 lá, tá? Diz que eu somo, então o sinal da soma é esse sinal aqui. Menos 19. Então, a minha carga vai ser igual, multiplicando esse vezes esse, 5 vezes... Não, fica mais fácil de você visualizar. 5 vezes 1,6. CV5 eu sei que é 30, vai 3, 5 vezes 1, 5 e 3, 8. Uma vírgula aqui, opa, eu conto aqui também uma vírgula, elimina esse zero. Voltando para a continha original. Quando eu multipliquei estes dois, né? Estes dois, eu encontrei 8. Vezes, aí vem o 10. Olha aqui, conservei a base, né? Esse expoente aqui ficou junto, dois sinais negativos, esse sinal negativo e esse sinal positivo, esses dois sinais. Qual vai prevalecer? Basta lembrar do jogo de sinal, mais com menos, menos. Então, vai prevalecer esse aqui, tá? Então, vai ficar como 20 menos 19, que eu sei que a minha carga vai ser igual a 8 vezes 10 elevado a 1. Potência que tem expoente 1, o resultado é igual a base, lembra? Então, 8 a 1 é igual a 10. Então, vai ficar 8 vezes 10. Então, a carga vai ser igual a 80, que é 8 vezes 10, 80. 80 o quê? Coulomb, tá? Coulomb. Dessa maneira, eu descobri qual é a carga total, ok? Que está percorrendo esse caminho aqui, ó, esse condutor aqui. Agora, resta eu pegar ela e dividir pelo tempo. Fazendo um outro cálculo aqui, ó. A intensidade vai ser igual a carga dividida pelo tempo. A carga eu já sei que é 80, não foi? Acabei de fazer o cálculo, 80, e o tempo eu sei que é 10. Corta, corta. E 8 dividido por 1 é 8. E eu sei que intensidade eu dou em ampere, 8 ampere. Só que ele pediu também que você desse o sentido dessa corrente. Sempre que você estiver trabalhando o sentido, olha aqui, ó. Lembra da reta numérica, tá bom? Pra cá cresce, pra cá decresce. Pra cá é negativo, pra cá é positivo. Todo movimento para a esquerda é negativo, todo movimento para a direita é positivo. Se os movimentos são dos elétrons, tal, então, os movimentos dos elétrons, tá? Que é o movimento, vai ser do negativo para o positivo. Então, esse aqui vai ser o movimento, o sentido do elétron, né? Mas a corrente, ela vai sair do positivo para o negativo. Observe que os elétrons têm um movimento contrário ao movimento da corrente. Pelo menos é isso que os livros dizem, ok? Por enquanto é só.